Fala aí bastante pra gente ver se vai. Sabe como é que agora nossos fones estão abertos, então você pode ficar perto de mim, eu vou fechar o meu microfone, você abre o seu e fala, entendeu? Eu só preciso comentar que o seu bigode está maravilhoso. Vai lá. Vai lá, Natinha, agora é com você. Bom, feliz sábado aí, galera. Tudo certo? Tive que vir aqui no consulado aqui por alguns problemas técnicos do Didi para socorrer ele. E a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Estamos com 22 participantes. Vamos começar agora a nossa classe fazendo uma oração? Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado por mais um dia, por mais um sábado que o Senhor está nos concedendo, pelo seu cuidado, pela sua proteção. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco a cada momento, nos dado a oportunidade de compartilharmos a tua palavra com pessoas que não conhecem, com pessoas que conhecem, mas que querem se aprofundar mais. E que o Senhor possa estar conosco agora, com o pastor Didi, com a Ana Kelly, que irão trazer a mensagem agora para nós essa manhã, e que possamos sair daqui tendo aprendido mais sobre ti, e também que possamos pregar aos outros essa palavra. Esteja conosco, perdoe as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Legal, legal. Gente, sejam bem-vindos. Como a Natinha falou, esse é o consulado. Para quem está aqui pela primeira vez, para quem está... Eu vou aqui citar o Rodrigo, um amigo, professor de longa data, um dos caras mais lúcidos, pensantes, ilustre representante daquelas pessoas que pensam nos dias de hoje. Seja bem-vindo, Rodrigo. Seus comentários também são bem-vindos. Enfim, que esse não seja só a primeira vez, mas a primeira de muitas que você vai estar aqui com a gente. Quero citar também a presença do Clodo. Não, do Clodo está aqui junto com a Jane. São amigos nossos, pais da Maria, pais do Henrique, saudades do Henrique, pais do João. Sejam bem-vindos. Quero citar o Israel. Israel é um colosso aqui do IASP, está há muito tempo lutando pelos bravadores, aventureiros. Seja bem-vindo, Israel. Quero citar a presença da Miriam. O seu perfume entre nós é sempre muito importante, Miriam. Seja bem-vinda e não deixe de vir mais outras vezes. Eu quero citar aqui outras pessoas que estão entre nós, mas, sobretudo, eu queria saber se o Flávio chegou. Se o Flávio não chegou, o Flávio já veio, não sei se você se lembra, ele veio num contraponto, ele foi ex-policial, ele é professor de biologia, um dos caras mais fantásticos que eu conheço, e ele ia participar hoje, assim, da nossa classe também. Quero dar as boas-vindas para a professora Ana Kelly, a patrona do consulado, um nome que sempre entra na lista das pessoas que o povo gosta e quer ouvir. Então, seja bem-vinda. Obrigada, pastor. Gente, tenham amigos como o pastor Didio. Faz bem para a saúde mental da gente. Obrigada, gente. Oi para todo mundo. Bom sábado para todo mundo. Bom sábado, professora. E agora eu vou deixar a palavra aqui com o Matheus, que é o nosso moderador. Ele está com a bandeira do consulado atrás, um dos pioneiros também da classe, está desde quando tudo começou. E seja bem-vindo também, Matheus. Ele vai fazer um momento aqui, professora, que é de interação rápido, e depois a gente vai entrar com o estudo da lição, tá bom? Vai lá, Matheus. Agora eu vou realocar vocês para algumas salas. Como a Maju ainda não conectou, eu vou deixar uma sala com você, tá, Didi? Então, eu vou deixar uns 5 minutinhos aí para vocês conversarem como é que foi a semana, fazer uns pedidos, agradecimentos, coisa assim. Se você não quiser participar dessa sala, pode voltar para cá, não tem problema nenhum. E só um minutinho que eu já vou colocar todo mundo aí. Cadê aqui?
Matheus, será que você consegue colocar o meu outro perfil numa sala? Porque você colocou o do computador. Isso, eu vou usar o do celular, tá bom? Todo mundo já voltou aí, né? Tá voltando. A gente tá com 36 participantes agora. Pode continuar aí, Didi. Legal, Matheus. Olha, é sempre bom lembrar que esses momentos de conversa nas salas pequenas são importantes para a gente conversar, conhecer as pessoas que estão entre nós, para que você se sinta em casa, mas não é todo mundo que gosta. Então, se você, nas próximas vezes, não quiser participar, não tem problema também. Ou você espera, ou você entra depois, tal. Mas é só um momento aqui também para a gente ter essa oportunidade de mais pessoas participarem, fazerem parte da classe, não só assistindo, né, mas tendo oportunidades de... Nossa, ó o Flávio, mano. Eu tava compartilhando a tela. Didio, Oi. o Augusto não conseguiu ficar até o final da classe e ele pediu desculpa para o Israel, não sei o que eles estavam falando. O computador dele reiniciou e a Monize ficou junto com a Ana. De boa. Então, Tá. não sei como rolou aí. Normal isso aí. Bom, gente, são coisas que acontecem, né? Mas, enfim. Muito obrigado, Matheus. A gente, então, como é que funciona agora esse momento? Todo sábado a gente tem convidado pessoas diferentes e, às vezes, algum movimento jovem, alguma comunidade jovem, para acompanhar a lição com a gente. Então, a gente teve, nesses dias, a gente teve um encontro com a Central de Sorocaba, a gente teve com a Nova Semente, a gente teve pessoas como o LH, como o professor Romagnoli. Na última semana foi o grupo Bairro Novo, foi muito legal. E hoje a gente tem junto com a gente uma Assumidade aqui no território nosso do IASP. Todo mundo gosta, todo mundo ouve e todo mundo tem como referência. Recebam com muito carinho a professora Ana Kelly. Professora, fique à vontade assim para você se apresentar. Não sei quanto tempo você está aqui, quantas turmas você tem, quantos alunos. Você já fez essa conta? Quantos alunos você tem? Não fiz não, Didi, eu ainda não fiz a conta, até porque a gente teve uma mudancinha aí durante a quarentena de número de alunos. Infelizmente, a gente sabe que a gente está vivendo esses desafios, então
Mas, olha, já tive em torno de 600, depende da época, depende do ano, 600 alunos, 500, 400, varia muito. Mas é boa, vou fazer essa conta. Gente, bom dia de novo para quem ainda não tinha entrado. O Didio, se você fala isso, rapaz, você cria uma expectativa, sabe? Que a gente tem que criar tudo na vida, menos expectativa. E, assim, tudo bem com a internet, gente? É sempre um questionamento aqui. Toda hora que eu dou aqui, eu pergunto se tá tudo bem com a internet. A sua conexão tá um pouquinho ruim, mas dá para te ouvir tranquilo. Só o vídeo que tá meio atrasado. Que eu vou ajeitar ela. Pastor, continua aí que eu vou mudar de rede aqui para a gente melhorar a conexão. Tá bom. Enquanto a professora vai se ajeitando, a gente vai produzir aqui um bate-papo legal com ela. Eu quero dizer que Enzo, seja bem-vindo. Paulão, seja bem-vindo. Nós temos o Flávio. Flávio é um amigo assim dos mais íntimos, alguém que eu considero pra caramba. Ele e a família dele, a Denise. E seja bem-vindo, Flávio, também. Ele é professor. Nós trabalhamos juntos como professores no Colégio da Liberdade. E ele é meu padrinho de casamento, a Denise também. Então, cara, na hora que você quiser comentar, falar, para todo mundo, fiquem à vontade. Isso aqui é uma conversa. Eu vou fazer uma introdução agora. É a seguinte. Nós até agora, não sei se você estudou a lição de jovens ou se você estudou a lição de adultos. O que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai tentar alinhar um meio termo entre as duas. O nosso panorama é a lição de adultos, mas nós vamos inserir elementos importantes da lição de jovens na nossa conversa, tá bom? Até agora, a gente estudou de uma maneira muito legal mecanismos e formas para a gente ler melhor a palavra que a gente considera inspirada e o nosso norte, a nossa régua. A gente, semana passada, falou com o Bairro Novo, foi muito massa. A gente falou sobre repetição, sobre espelhamento, sobre algumas passagens da Bíblia que o autor usa a narrativa e o texto para reforçar uma ideia. E foi muito, muito, muito bacana. Não sei se você estava aqui no sábado passado. Só um negocinho, Didi. Caso Oi. alguém queira ver esse encontro que a gente teve semana passada, muito importante. Tem no nosso YouTube, Consulado IASP. Só pesquisar lá que você consegue achar o programa inteiro. Então, Matheus, depois você põe um link pra gente, tá bom? Se você tiver aí, põe no chat. Isso é importante, é um novo recurso, está sendo gravado, a gente não está editando, a gente não está fazendo nenhum tipo de tratamento desse vídeo, a conversa está sendo colocada exatamente como foi lá. Para se você quiser acompanhar, lavando a louça, arrumando a casa, né? Ou você está entediado, passeando, andando, ouve. A conversa é muito, muito boa, muito produtiva. E essa conversa também está sendo gravada e também vai para o YouTube depois. Mas agora, fazendo uma introdução do tema de hoje, nós agora vamos mergulhar no texto. A gente vai entender algumas nuances, algumas formas como o texto foi produzido agora em Gênesis, tá bom? E para mim é um texto muito importante, para mim é uma lição muito importante, porque o Gênesis é a base de todo o resto. São os enredos da própria Bíblia, começam ali. As raízes, as ideias e coisas que a gente nunca percebeu, coisas que numa primeira leitura não ficou muito claro, quando a gente vai para o Gênesis fica. Então, eu vou falar algumas coisas rápidas aqui antes da gente começar a conversa com a professora Ana Kelly. Olha só, o Gênesis é um material narrativo também. Narrativo, de narração, de história. E se você pega o conteúdo dessa narrativa no Gênesis, como que ela muda ao longo do livro, né? Você tem, num primeiro momento, a criação de tudo que existe e, no último momento, você tem uma tribo errante no deserto. Então, é um material que é muito amplo, mas ele, ao mesmo tempo, se afunila, né? Pensa num funil, pensa numa peneira. Então, ele vai se peneirando até chegar na tribo do deserto. Olha só, então, material narrativo amplo que vai peneirando. Qual que é o mecanismo de Gênesis para ele se peneirar? As gerações, que é uma palavrinha chamada toledote. As gerações, por exemplo, as gerações do céu e da terra. Aí vão falando os filhos. A geração de Isaac, aí vai falando os filhos. Deus elege uma pessoa e os filhos dessa pessoa são importantes para a sequência do livro de Gênesis, beleza? Tudo bem. Outra coisa muito importante.
você tem no livro de Gênesis duas grandes partes, tá? Você tem do 1 ao 11 uma história de expulsão, né? Adão e Eva foram expulsos do Éden, Caim virou errante na terra, você tem a Torre de Babel espalhando o povo, você não tem um chamamento até o 11. No começo do 12, você já tem a eleição de Abraão, aí a formação, o nascimento de um povo. Então, o Gênesis trata do nascimento de todo mundo, que tudo que existe, e o nascimento de um povo. Esse povo é especial por quê? Porque ele abriga a semente que vai pisar na cabeça da serpente que a gente viu em Gênesis 3:15, tá bom? Para você que tem uma intimidade com o texto, você tem uma maldição e você tem a solução dessa maldição com uma semente que nasceria para pisar na cabeça do mal. Cara, o livro de Gênesis é fantástico. Ele trata de muitos assuntos. Ele é um organismo vivo e ele traz sempre para a gente uma coisa nova que a gente ainda não sabe, de conexão com a Bíblia hebraica e com a Bíblia como um todo. Por exemplo, do Gênesis ao Apocalipse, a noção de que Deus é criador é importante. Lá no Apocalipse você tem a mensagem angélica dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a noção do atributo de Deus como criador, do Gênesis ao Apocalipse, é importante. Gente, eu quero compartilhar aqui uma tela com vocês. Eu vou aqui compartilhar, tá no meu computador, só para depois disso, imediatamente, eu já vou chamar a professora Ana Kelly. Estou abrindo aqui a figura, só para vocês perceberem um dos movimentos de Gênesis, da formação do povo. Olha só, aqui nós temos uma foto, tá conseguindo ver? Beleza. Sim. Você tem o Ur aqui dos caldeus, que é Gênesis 12. Aqui, certo? Daqui, Abraão, como pai da fé, é chamado, e sem tibutear, sem perguntar, ele sai e ele vai morar em Canaã, numa terra que era a terra prometida, e ele viveu como peregrino nessa terra sem a possuir. Em Gênesis 12, você tem uma coisa muito importante. Em Gênesis 12, você tem uma promessa que promete, né? Uma promessa, lógico, ela promete filhos e terra. Então, ele vive numa terra que não é dele ainda e ele não tem um filho que foi prometido. Aí, no Egito, é quando José chega lá com mais ou menos 60 pessoas e começa o livro de Êxodo, depois que José morre, e o ventre das mães de Israel está abençoado. Elas estão tendo muitos filhos, cumprindo a promessa de Gênesis 12. Só que, depois de 430 anos como escravos, esse povo volta numa peregrinação ali, você conhece a história de 40 anos, para conquistar. Na verdade, não é uma conquista. Eles vão para a terra que Deus está dando de graça para eles. Mas eles são infiéis na aliança, depois do livro de Reis. Ezequiel, Jeremias e Daniel mostram que quando esse povo é infiel na terra prometida, eles quebram a aliança, eles voltam como exilados. Começa o período do exílio da Babilônia. Só que onde fica a Babilônia? Exatamente no ponto de partida de Abraão. A ideia de que você é chamado, mas se você não é fiel à aliança, se você não cumpre aquilo que foi combinado, você volta para o ponto de onde você saiu. Isso também acontece na nossa vida espiritual, né? Beleza. Para a gente terminar aqui a nossa introdução, você tem algumas coisas que se repetem no livro de Gênesis. Você tem as mães estéreis, todas as mães de Israel são estéreis, as mulheres escolhidas, e Deus coloca um ventre na barriga delas, dizendo que ele é o pai daquela criança que está nascendo. Você tem os irmãos que sempre brigam, então você tem sempre alguém matando, que nem Caim e Abel, você tem sempre alguém sendo vendido, que nem José, você tem sempre o Jacó e Esaú brigando por uma primogenitura. Então os irmãos brigam, as mães são estéreis, você tem desastres naturais, como o dilúvio, e a grande pergunta que ecoa na expectativa do livro é essa: como é que a semente vai nascer, de Gênesis 3:15, se a barriga da mãe é estéril? Como é que a semente vai nascer se tem desastre natural?
Como é que a semente que vai vencer o mal e que vai pisar na cabeça da serpente vai nascer se os irmãos ficam brigando entre si e eles podem terminar, enfim, com a linhagem prometida? Enfim, são perguntas que o livro nos traz e que mostram um Deus que tira das suas próprias entranhas o povo. E o direito de existir do povo está aliado à própria vontade de Deus. Israel, nascendo no Gênesis, Israel é a herança do Senhor e a terra é a herança de Israel. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigado por fazer aqui parte desse momento. E a gente vai conversar sobre a criação, né, professora, agora? A criação, as coisas importantes que a gente vê lá, enfim. Qual que é... Primeiro, fala para o pessoal qual é a sua área de especialização, você dá aula do quê? E depois, já emendando a pergunta, o que você vê na criação que você ressalta de importante para a nossa discussão? Bom, primeiro, eu sou bióloga. Eu não sei se eu entendi bem, o Flávio também, é isso? É isso, Flávio? Exatamente. Flávio, tem um colega aqui, tem uma galera aqui no NASP que gosta dessa área. Eu sou bióloga de formação, mas a minha área de especialização foi neurociência. E atualmente eu voltei para a cadeira de estudante de novo. Atualmente eu estou estudando psicologia. Parece cachaça, gente, esse negócio de estudar. Depois que você descobre o gosto pela coisa. Bom, e juntando então essas áreas, a biologia, a neurociência, a psicologia, eu acho que essa lição é uma oportunidade tremenda da gente cuidar de uma coisa que faz a gente sofrer demais, que é incoerência. Recentemente eu andei estudando sobre como que o processo de instalação da incoerência na nossa cabeça causa sofrimento. Se você olhar bem, você já sentiu de vez em quando assim no peito uma coisa ruim, assim, uma angústia estranha que você não consegue nomear, não consegue entender muito bem o que é? Se você procurar a fundo, você vai achar dentro da raiz desses sofrimentos incoerências. E eu acho que é interessante a gente olhar aqui agora com carinho para essa lição, porque ela traz um momento de discussão de incoerências. Cara, olha só, você já imaginou uma pessoa que não consegue botar para fora alguns dos seus sofrimentos dentro da igreja relacionados à incoerência? E aqui eu vou trazer alguns. Por exemplo, você já imaginou que aqui no consulado, aqui junto com a gente, pode ter nesse momento alguém que está vivendo uma crise de fé em Deus? Frequenta a igreja adventista ou qualquer outra religião cristã, mas está aqui nesse momento caladinho, vivendo uma luta pessoal em relação à fé. Será que a nossa igreja tem lugar para essa pessoa poder verbalizar essa angústia? Ou será que a gente é uma comunidade que não deixa a pessoa falar aquilo que ela está sentindo? Que a gente reprime profundamente as pessoas na hora de dizerem as coisas, na hora de viverem realmente suas realidades? Essa é uma lição que traz a oportunidade da gente olhar e falar assim, opa, eu estou sentindo aqui uma bagunça interna. Eu nasci praticamente na igreja, mas quando eu fui estudar biologia, nunca estudei. A primeira vez que eu estudo numa escola particular, confessional, especialmente. Mas eu estudei biologia num lugar que Darwin era o rei, o herói. E eu lembro do meu professor de evolução, hoje, eu posso até falar o nome dele hoje, ele está longe, está numa cadeira lá da Federal do Paraná. Mas ele falou assim, você é meu caso especial, eu vou te converter. Ele olhava para mim, descobriu que eu era cristã e falou assim, olha, você é meu caso especial, vou lhe converter. E eu vou falar para vocês, houve um momento onde ele realmente me fez tão foco de suas inteligências ali, dos seus conhecimentos, que eu vivi um conflito. E eu não pude abrir a minha boca e dizer que eu estava vivendo um conflito. Então, eu acho que é hora da gente ouvir as pessoas e falar. A psicologia diz que aquilo que eu não verbalizo em comunidade não se organiza dentro da minha mente. E Gênesis 1 diz o seguinte, existe uma coerência na prática da sua religião. Gênesis, ela traz para a gente esse momento, olha, se você crê em Jesus Cristo, se você acha que realmente Ele traz a solução da sua vida, você precisa pedir a Deus a força de acreditar no livro de Gênesis. E eu sei que às vezes é complicado. Porque imagina as pessoas que estão aí no ambiente universitário sendo massacradas por artigos científicos, de repente
você é chamado pelo Gênesis, e Gênesis 1 diz assim, ó, quem criou tudo foi Deus em 6 dias. Isso é uma pancada, um murro no estômago. Só que, ao mesmo tempo, ao passo que dói você fazer esse enfrentamento inicial, ele traz a paz que você precisa, a coerência que você precisa para existir numa perspectiva religiosa. Gênesis, como você falou, pastor, traz muitas informações que são a base, e sem base a gente fica inseguro. Só que, para você olhar com carinho com isso aqui, a primeira coisa que você precisa ver é que existe um fio dourado que une Gênesis até o Apocalipse. Realmente, quando a gente vê ali a promessa de Gênesis 3:15, você vai parar lá em Apocalipse 12:9, que diz assim, aquele dragão ali, e a raiz de todo o conflito é a antiga serpente aqui de Gênesis 3:15. Então, a primeira coisa importante é, eu preciso entender que Gênesis é realmente parte básica da minha crença e da minha fé. Vai ser difícil a gente construir isso aqui no mundo de hoje, mas é o único caminho que a gente tem para viver uma religião de paz. Olha, 2 pontos importantes aqui desse ponto principal. É o nosso verso áudio. Caramba! As principais perguntas filosóficas que elas vêm de dentro de nós, não foram criadas, elas vêm de dentro de nós. As principais perguntas de onde eu vim, por que eu estou aqui, elas são respondidas pelo Gênesis. E elas ecoam lá na boca de Jesus Cristo. E no verso áudio diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ponto. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E ainda é bem claro dizer assim, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Caramba, isso aqui envolve muita coisa. E eu posso, com certeza, me aproximar de Deus e dizer assim, Senhor, é muita coisa, me ajuda aqui a trabalhar emocionalmente com isso aqui. É o primeiro ponto importante. A resposta é, eu vim dele, por causa dele, e a luz da minha vida é ele. É muita coisa, pastor. É muita coisa. Professora, então, eu adorei. Deixa eu só fazer uma pequena intervenção aqui. Eu gostei do que você disse, porque muitas pessoas no ambiente universitário, elas começam a, eu não sei se você que está aí na nossa classe sente isso, como a professora disse, começam a reconstruir ou a construir com as suas próprias mãos aquilo que você pode chamar de fé ou de peregrinação espiritual, né? Você saiu de um ponto que é um ponto de acolhimento da igreja, ou foi ensinado ali, e de repente você se vê andando sozinho e tendo que enfrentar os dilemas, né? E as perguntas que a vida faz. A gente aprendeu, né, nas primeiras lições até agora, a respeitar o texto bíblico. A respeitar o texto bíblico de que forma? Não fazendo perguntas para ele que ele não está disposto a responder. Por exemplo, você disse assim, no princípio, né? Olha só como é legal. O Evangelho de João, capítulo 1, começa da mesma forma que Gênesis começa. Ele está falando no princípio. No princípio, no princípio. E ele fala assim, ó, no princípio era o verbo. Ele não fala como era o verbo. E ele também não fala se o verbo, ele também não prova se o verbo existia ou não. Ele não quer provar isso. Ele simplesmente diz que existia e que foi assim. Então, eu vejo uma dificuldade nesse frenesi de tentar alinhar as duas coisas, de tentar fazer uma pergunta científica, uma pergunta que o texto não está, por enquanto, disposto a responder. Você concorda, não concorda? Como é que você vê isso? E depois, aí a gente já segue eu quero fazer uma dinâmica com você, professora, da gente ler o primeiro dia da criação e o 6º dia da criação, para a gente perceber quais diferenças a gente acha no fôlego da nossa leitura, tá bom? Bora. Você faz aí? Beleza, vamos lá. Vamos abrir. O Matheus pediu para eu lembrar aqui. Se vocês quiserem comentar e se vocês quiserem falar em qualquer momento, pode escrever, pode levantar a mão, pode interromper a gente, fica à vontade. Beleza? A Monize já Daqui a levantou pouco a mão. a gente vai te ouvir. Não sei se ela queria falar. Quem? Monize. Pra variar, né? Vai lá, gente, fala aí. 2 minutinhos. Eu tô passando exatamente por isso que a Ana Kelly comentou, a professora Ana Kelly.
E eu acho que, como a gente nasce na igreja, a gente vai se acostumando, né? E aí a gente acaba se perdendo e nem sabe por que a gente é adventista ou por que a gente acredita em Deus. Então eu acho de suma importância também você sair para pesquisar sozinho, sabe? Começar a ler mais, começar a estudar mais, entender o porquê você acredita em Deus, entender o significado de ser cristão. Então, eu acho que precisa sim do apoio da igreja, mas também precisa do pontapé inicial, que é nosso, né? É isso aí, Monize. E tem um detalhe interessantíssimo aqui do meu momento de angústia, viu? Serve para todo mundo que estiver passando em qualquer momento onde a fé é testada, onde você se questiona. Tem 2 pontos que eu não fugi. Primeiro, eu não abafei essa crise de jeito nenhum. Teve dias que eu fui para a janela da minha casa, assim, olhei para o céu, chorei e falei: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso de revelação. Gente, revelação de Deus para nós é um presente de sobrevivência nessa vida. A gente tem que viver e clamar por revelação todos os dias, porque é um presente dado. Primeira coisa, então, eu não abafei essa crise. Gente, quando você e eu passarmos por problema de fé, a gente esconder debaixo do tapete é um risco muito grande. Você tem que ir diante de Deus e falar, e clamar, e também chamar os teus amigos de oração para isso. Isso é importantíssimo. E segundo, beber da fonte. Beber da fonte, galera. Olha só, e agora eu vou colocar você para ser maduro aqui. Eu falei assim, ok, Senhor, eu estou te rogando revelação, eu estou te pedindo fé, eu estou arregaçando aqui o meu coração falando assim, Senhor, está aberto, derrama aqui. E nesse momento, muitas vezes Deus falou para mim, vem beber na fonte que eu vou te falar, vem beber na fonte que eu vou falar. Então, olha, eu criei assim o mecanismo, eu acordo todos os dias e a primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia, é um capítulo por dia. Simplesinho assim. Porque se é verdade que existe um Deus, pessoal, existe também um conflito. É claro e nítido. Se é verdade que existe o Deus, existe também um conflito. E se é verdade que existe um conflito, eu quero estar do lado de Deus nesse conflito. E eu tenho que abrir uma janela. E a janela é, todo dia de manhã, ok, eu quero que Deus se revele, eu quero ter fé, vou abrir uma janela para ele se revelar. Eu ensino isso para adolescente, e eu já tive retorno de adolescente assim de 12, 13 anos, falando, professor, eu fiz a tal experiência que você me mandou fazer. Então, eu acho massa, Moniz, você colocar isso aqui para a gente. Gente, a gente precisa realmente crescer em empatia, sabe? A coisa da gente mostrar só a gente bonitinho, ela pode criar uma sensação em quem está em um certo isolamento emocional, ela pode criar uma sensação de alienação. Isso é legal que a Monize fez. A gente está passando realmente por uma jornada dura, né? Quem já leu O Peregrino, a nossa estrada que é cruel. E a gente tem, como comunidade cristã, o convite da gente compartilhar as nossas dores e viver essa empatia. Fala, pastor. Eu acho que você fala ao coração quando você diz isso, e ainda mais uma classe como a nossa. Faz sentido a gente ter um espaço assim dentro de uma instituição como o IASP, e faz sentido a gente criar esse espaço de acolhimento, em que as pessoas podem estar aqui, e é como o livro de Tiago traz, uma comunidade terapêutica, uma comunidade que se cura, uma comunidade que consegue se ouvir, que consegue se ajudar e que consegue sentir a dor do outro, sentir a angústia do outro, não só criar um distanciamento de uma arrogância espiritual, né? E eu acho que tudo isso leva a gente a crescer, sabe? Eu acho que esse espaço... Por que o livro de Gênesis pode produzir angústia no nosso peito? Justamente pelos conflitos que isso gera diante de um mundo e diante da falta de lógica, muitas vezes, que a gente encontra nas coisas. Esse é o fundamento, mas quando a gente toma nas nossas mãos a rédea desse problema, a gente assume, a gente entra nesses espaços e a gente é acolhido de alguma forma, o nosso pensamento é acolhido, nossa consciência também é acolhida, livre, a gente dá o primeiro passo para se curar. Gente, então vamos ver o texto. A gente aprendeu mais ou menos a ler o texto até agora.
e vamos tentar aprender juntos coisas que a gente não conseguia ver antes do texto. Vamos ler o texto, vamos ler a forma como ele é construído e tal. O pessoal pode comentar, pode falar. Tudo bem, professora? Bora. Vamos ler. Bora lá, então. Nada A gente lê melhor. o texto, ô Didi, a gente lê o texto, depois o Rodrigo também tá querendo falar um negocinho, beleza? O Rodrigo, beleza. Isso. Rodrigo, quando o Rodrigo fala, você sabe que vem sabedoria, entendeu? Então, é que nem no Evangelho. Quando você está lendo o Evangelho e você vê que Filipe vai aparecer, ou o Evangelho cita o nome Filipe, é que alguma coisa muito importante vai acontecer. Tipo, os pães vão ser multiplicados, Natanael vai ser convertido, viu, Natinha? Felipe. Então, quando o Rodrigo fala, uma coisa interessante acontece. Eu estou aqui compartilhando o Gênesis 1 com vocês, para ficar mais fácil a nossa leitura, tá bom? Aqui tem uma propaganda de uma joalheria, despreze essa propaganda, e vamos lá. Professora, vamos ler junto então. Como é que você percebe que nos dias da criação, nos dias literais da criação, o autor coloca para a gente algumas informações importantes? Quais são essas informações que você percebe de repetição, de fórmula, nessa leitura? Ele não poderia ter sido mais generoso. Olha aqui, ó, verso 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Eu acho que foi realmente muita inspiração no lance. Porque a gente tem dentro da Bíblia mesmo vários sentidos para a palavra dia. Só que nesse ponto ele faz questão de dizer foi tarde e manhã o primeiro dia. E se a gente for lá no radical da palavra, lá no dicionário bíblico, a gente vai ver que existe uma palavra para isso no original, Yom, né? Eu pronunciei direitinho, pastor? Yom. Foi uma legítima hebreia. Ai, que legal, aquele lugar é fantástico. Mas olha só, Yom é uma palavra que, se a gente for observar ao longo da Bíblia, ela é repetida centenas de vezes durante a Bíblia. E mesmo nessas centenas de vezes, existem algumas vezes que ela está colocada em um sentido que é vinculado a dia. E também tem um outro caso que ela está vinculada a ano, a palavra Yom. Yom, dia, mas com significado de ano, porque existe isso nas profecias bíblicas. Mas aqui no texto, e também se a gente for observar a referência dos dias da criação lá no livro de Êxodo, lá nos 10 mandamentos, a gente vai ver que está falando dos dias da semana literal. Isso se repete, né, pastor? Aqui, ó, no primeiro dia ele fala, foi tarde de manhã do primeiro dia, no segundo dia ele fala, foi tarde e manhã do segundo dia. A gente vê aqui no verso 8, ó. Foi tarde e manhã o dia segundo, e daí por diante. Eu percebo aqui duas coisas importantes, então. Ele faz questão de mostrar os fragmentos de um dia literal, tarde e manhã, e ele repete isso ao longo de toda a criação. Legal. Professora, tem mais coisas que se repetem. Vamos lá. Antes do 5 aqui, que você chamou do dia, eu achei muito, muito boa. A lição traz isso de uma forma também muito clara. E disse Deus. Olha só. E disse Deus. Sim. E disse Deus. Sim. E disse Deus. Né? Então tem uma fórmula. Essa fórmula ela tem uma introdução e uma conclusão, que ela se repete no texto aqui bíblico de Gênesis 1:1. Veja só. E disse Deus, haja luz. Deus disse isso. E imediatamente depois que Deus disse, a coisa aconteceu. Você citou no começo o Evangelho de João, dizendo que Jesus era o Verbo. E no princípio, o Verbo estava com Deus. Então, a importância na criação da palavra. A palavra, ela é dinâmica. Deus fala e a palavra faz acontecer de alguma forma. E a palavra é Jesus. Olha como que existe beleza nisso, né? Olha como essa palavra dinâmica é costurada da criação para o Evangelho e para a criação e para o Apocalipse também. Mas na fórmula, e Deus disse, e no final, olha só, cadê? O 8, né? O 8 aqui. Desde quando Deus disse até o 8, você tem
dentro dessa forma, os conteúdos que Deus disse. Quando as coisas começam a acontecer. Eu vou fazer um desafio para você agora, professora. Você vai ler o primeiro dia da criação e você vai ler o sexto dia da criação e você vai apontar diferenças, até fisiológicas da sua leitura que você encontrou do primeiro dia para o sexto. Legal. Tá bom? Tipo assim... Vou ler aí na sua versão, então. Você sobe pra gente, porque aí eu vou ler nessa versão aí. Tá bom, vamos lá. Eu peguei qualquer uma, não escolhi. Gente, e depois disso, quando a gente começa... Vamos pontuar assim, quando a gente começar a falar do casamento que está no Gênesis 2, o Matheus vai parar, vai fazer uma enquete e vai ler os comentários, tá bom? E o Rodrigo vai falar também, para a gente não perder a linha e depois a gente para. Vamos lá. Vai lá, professora. Verso 3, ó. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. Esse é o primeiro Finalizou. dia, então. Eu contei aqui no meu cronômetro, você demorou 4 segundos para ler o primeiro dia, mais ou menos. Agora vamos para o dia sexto. Beleza, tá aqui, ó. No 24, vai lá. Vamos lá. E disse Deus, produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e tudo que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. Professor, o desafio é... Quais são as diferenças dessa leitura do primeiro e para o sexto dia? Deus se desdobra, né, no sexto dia. Ele é detalhista no sexto dia. Ele detalha tudo, ele especifica, ele faz com muito mais cuidado o sexto dia. Aqui ele olha com cuidado e ainda por cima ele dá, no ápice de sua obra do sexto dia, ele fala assim, vamos fazer conforme a nossa imagem e semelhança, o que também, para mim, parece sensacional. Você vê mais alguma coisa, pastor? Conta para nós. Eu vejo, por exemplo, não sei se você percebeu, a leitura do sexto dia foi uma leitura... Porque para a gente tem que fugir do óbvio, no sentido de que a gente sempre foi ensinado e para a gente é natural essa evolução do primeiro para o sexto dia. Mas não necessariamente precisava ser assim. Ele poderia ter criado tudo no primeiro dia e ser detalhista nos últimos. Ele poderia ter feito de outras formas, mas se ele fez dessa forma, é porque tem nessa construção desse texto algo importante na construção que você deve ter percebido na sua respiração. Você deve demorar muito mais tempo para acabar de ler o sexto dia do que para acabar de ler o primeiro. Por quê? Porque, senhoras e senhores, esse texto é uma música, é uma poesia. E numa música, olha que bonito, numa música, para quem curte Crônicas de Nárnia, né? Aslan cria Nárnia cantando. É uma canção também, é muito bonito. E
do primeiro refrão dessa música, e o refrão da música você pode perceber que ele se repete. E disse Deus e viu que era bom, e disse Deus e viu que era bom, e houve manhã, e houve tarde de manhã, e houve tarde de manhã. Então, no sexto dia, você tem um momento da criação, ou seja, em outras palavras, um momento da música em que o som da música está muito alto. Você tem o cheiro das plantas, você tem o som dos animais, você está cansado de ler, a vida está explodindo ao redor do leitor. Mas por que isso é importante? Porque a gente viu no nosso último sábado que a repetição marca uma coisa importante no texto. Mas a quebra da repetição, ela é talvez mais importante do que a própria repetição. E no começo do capítulo 2, você tem a quebra disso. Olha só, ainda está na criação e houve uma quebra da música. Então, professora, a forma como eu leio, que eu acho muito, muito, muito forte para mim, que cala no meu coração, é que às vezes eu estou escutando uma música muito alta, onde ela está com muito ritmo, ela está com muita harmonia, ela está com muitas vozes, ela está com, enfim, com tudo isso que a criação me trouxe, e de repente ela parou. Mas ela parou de uma forma, assim, absolutamente rápida, ela parou. Foi uma quebra daquela repetição, porque, no meu ponto de vista, tá sendo inserido algo muito solene. A sua atenção como leitora agora se volta para a introdução de algo extremamente santo, que é a primeira santificação da criação, não é? Que é o sábado, Sabe, um dia santo. Pastor, quando você pergunta assim, qual a importância do Gênesis nesse contexto todo da criação e dessa pausa que você pontua aí? Gente, para mim, a importância da Bíblia inteira, de todos os conflitos que a gente vive, é uma palavra. Deus é o centro. É o processo de teocentrismo. Olha, na hora que a gente pausa aqui em Gênesis 2 e a gente dá uma olhada, a gente faz assim, ó, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia o que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Eu vou fazer aqui um parêntese rapidinho, depois você vai entender. Vai lá. É o seguinte, eu consigo imaginar, sinceramente, o diálogo entre Lúcifer e Deus. O diálogo inicial de todo o conflito. Eu consigo imaginar que eu tomo essa licença para imaginar Lúcifer falando assim, mas Deus, não é muito tudo ser centralizado no Senhor? Eu consigo imaginar essa discussão. E aí Deus fala assim, mas essa é a verdade central de tudo, de toda a lição, de todo o Gênesis, de toda a Bíblia, de todo o conflito. Mas Deus é a fonte de vida, como a gente está vendo desde o começo da lição. E quando ele para aqui e santifica, ele coloca aqui um memorial para que eu volte para essa verdade central sem a qual eu não consigo estabelecer paz interior. Eu acho que a raiz de todos os problemas que a gente tem religiosos, psicológicos, emocionais, é essa questão. A gente vive em conflito com o teocentrismo. E quando a gente vê essa canção linda de criação, que é descrita para você e para mim, com um significado enorme, e a gente para nesse momento e vê assim, Deus falando assim, opa, então agora a gente vai fazer aqui um momento santo, separado, um dia especial. E esse dia especial é marcado pelo fato de que Deus fez. Aí, sabe, eu vejo assim que às vezes a gente tem uma dificuldade enorme, especialmente depois que a gente entra nos meandros universitários, de falar assim, poxa, mas é tão complicado, né? Depois que a gente estuda geologia, a gente imaginar tudo isso feito em 6 dias literais, e Deus faz questão de que a gente veja isso a cada sábado, que é pelo poder dele. Mas olha, gente, eu vou falar uma coisa. É que a gente quer partir da nossa ciência, que é linda. Eu sou uma pessoa apaixonada por qualquer coisa baseada em evidência. A gente quer partir dessa ciência e entender o todo. A nossa ciência, que é linda, é um bebê. E Deus quer chamar a gente aqui no Gênesis para dizer assim, olha, continuem sim construindo a ciência, mas lembrem que a ciência de vocês está um passo atrás da realidade. E o sábado vem nesse finalzinho do registro aqui para dizer assim, olha,
Se você é, às vezes, capaz de discutir sobre a física ou sobre as teorias por trás de um filme tipo Avengers, esses dias eu ouvi meus filhos aqui discutindo a física e as propostas, né, da singularidade do tempo aqui por trás do último filme. Achei o máximo, entrei na conversa. E aí eles vão discutindo aqui, não, mas olha, Einstein, ele trabalha com a malha do tempo assim e tudo mais, por quê? Porque no filme eles voltam no tempo e dominam o tempo de uma certa forma. Por que a gente às vezes consegue discutir sobre a física por trás de um filme daquele e a gente não consegue entender que há poder de Deus para trabalhar com toda a malha de espaço e tempo, e ele o fez em 6 dias. Em 6 dias. E assim, a gente se rende novamente, uma coisa que infelizmente Lúcifer não conseguiu fazer, a gente se rende ao poder de Deus e ao trono de Deus como dono da nossa vida, como a causa da nossa existência e como destino final de tudo que eu sou e de tudo que eu faço. Isso é bom pra caramba. Por que a gente evita tanto, né? Então, essa pausa aqui que ele faz, ela traz, inclusive, um remédio para o que ele já via lá na frente, né? Porque Deus ocupa toda a malha de espaço-tempo. Ele já via a gente hoje aqui, vivendo essa nossa angústia. E aí ele coloca para a gente aqui um ponto de descanso, né? Olha, no final de cada uma das tuas semanas, para um pouco e lembra que eu te fiz. Essa é a resposta para a tua angústia. Para um pouco e veja que eu te criei e continuo interessado em você. Para um pouco e perceba que o teu cansaço é percebido por mim. Poxa, isso é extremamente importante. Então, que massa essa cadência. Pastor, eu juro que eu nunca tinha visto essa estrutura melódica dentro do Gênesis 1 e é muito legal ver aqui. E ver num ponto tão importante que Deus fala, gente, você não veio do nada. Você não está ermo, flutuando por aí. Há um olhar meu sobre você. Isso é fantástico. Eu acho que isso também é muito importante, professora, pontuando uma coisa que você nos trouxe aqui. Eu não estou olhando para a câmera, eu estou olhando para o computador, tá? Então você vai olhar para a face oeste do meu nariz. Mas olha só, no texto aqui você percebe algumas coisas que você pontuou muito bem. Mas veja, olha só, a primeira bênção da criação, ela repousa nos animais. Vamos ver aqui. Ela está em Gênesis capítulo 1, no versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e as aves se multipliquem na terra. A bênção aqui para os animais, ela está intimamente relacionada com a capacidade que Deus está dando para a criatura de replicar a criação. Veja, eu sou o criador, a vida veio de mim e vocês não podem criar a vida, mas como eu criei, vocês cuidam, vocês recriam, vocês multiplicam a criação. Então é uma bênção a gente fazer aquilo que ele faz, ou a gente reproduzir aquilo que ele fez, a gente cuidar daquilo que ele fez. Por quê? Porque a segunda bênção da criação está aqui. Deus os abençoou e dizendo, multiplicai-vos, no 28. É a segunda bênção. De novo, a segunda bênção está com a capacidade que você, que eu, que a Camila, que todos nós temos de multiplicar, de reproduzir a imagem de Deus pelo casamento. Ou seja, e a gente vai conversar sobre o casamento, acho que é o próximo tópico. Então, olha só, a bênção de Deus, ela está relacionada com a capacidade que a gente tem de fazer o que ele faz, ou de se aproximar daquilo que ele fez. E aqui nós temos a terceira bênção, em Gênesis 2, que Deus abençoou o tempo. Talvez Deus, na infinita sabedoria, como Criador, soubesse que a gente poderia mudar tudo, né? Que pelo pecado as coisas foram transformadas, que a gente pode mudar absolutamente a nossa realidade. A gente pode até conversar sobre pandemia e ecologia, mas não nesse momento. Mas a gente tem como mudar tudo. Mas uma coisa que eu não consigo mudar, que eu sou absolutamente vassalo, é do Senhor chamado tempo. E Deus abençoa o tempo, dizendo que esse tempo é um tempo abençoado e diferente, mas ele também introduz a primeira santificação do tempo.
Mas a bênção relacionada ao tempo, para a gente, que você trouxe de uma maneira muito legal, olha só, a gente ter a capacidade de fazer o que Deus fez também relacionado ao tempo. Porque Ele fez, eu também faço. Deus descansou no tempo. A bênção não está da gente levantar a bandeira do sábado e ficar no peito de todo o resto do mundo. A bênção está de fazer aquilo que Ele fez. Porque Ele descansou da obra de como Criador. Então, assim, olha só, aqui eu vou sublinhar algumas coisas que aparecem marcadas nesse texto. Olha só, ele faz questão de falar. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera está sublinhada. Ele descansa no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Ele fala a mesma coisa de uma forma diferente, né? A obra que fizera, da obra que ele tinha feito. E aqui ele fala assim, e santificou porque descansou de toda a obra que o Criador criara e fizera de novo. Então ele está pontuando que nesse dia, quando a gente faz aquilo que ele fez, que é santificar, que é descansar nesse tempo especial, que é o 7º dia, a gente se lembra que existe um Criador. Mas a gente também se lembra que nós somos criaturas, que nós somos pequenos diante do grande Deus, que nós somos finitos, que a gente a nossa pequenez, ela é absoluta perto da grandeza desse Deus. E aí, e aí fica legal a gente poder descansar nesse Criador, sabe? Porque às vezes a gente quer ter o controle de tudo. E isso talvez é um dos fatores que produzam angústia no nosso peito. E é bom eu lembrar, puxa, tem coisas que eu não consigo controlar. Tem coisas que eu vou deixar na mão dele. Tem coisas que eu vou me render. Eu vou me lembrar de que eu não consigo, que eu sou insuficiente. E eu vou deixar na mão de quem é suficiente, né? Pastor, existe uma linha muito interessante hoje crescendo sobre a aceitação de certa vulnerabilidade. A gente precisa aprender a aceitar uma certa vulnerabilidade. Mas, pastor, antes da gente continuar, quero te lembrar que o Rodrigo ia falar. Vamos ver se ele Exatamente. fala. Vamos Rodrigo, chamar ele agora. desculpa, mano. Agora é a sua vez, cara. Vamos lá. O Rodrigo vai falar, depois o Flávio também está querendo falar. Beleza. Rodrigo, cadê você? Acho que a gente adiou tanto que ele ficou bravo. Rodrigo. Ele tá online? Deixa eu ver. Não, ele saiu. Ai, caramba. Depois eu peço desculpas. Deixa eu escrever aqui para ele. Mas beleza. Tem alguém querendo falar, aproveitando esse momento? O Flávio tá aí? Flávio também saiu. Então, deixa eu acrescentar 2 pontos aqui, pastor, que eu acho que é legal a gente falar sobre essa questão da criação, 2 pontos técnicos. O primeiro ponto técnico interessante aqui é que dentro dessa perspectiva de alguns dizerem que os dias não seriam literais, seriam poéticos, tem um detalhe importante. A maioria dos pesquisadores criacionistas já encontraram evidências científicas sobre a complexidade irredutível. Em poucas palavras, seria o seguinte: existem alguns pontos que não poderiam ter surgido sem os outros, sabe? Um dos pontos muito legais para a gente ver nisso é, por exemplo, a equação da fotossíntese. A fotossíntese é um laboratório químico que existe dentro de todas as plantas. As plantas, elas estão constantemente retirando CO2 para produzir a nossa comidinha. E isso ela retira de uma atmosfera que precisa manter um equilíbrio de CO2. Então, quando elas tiram, o CO2 precisa ser reposto. Elas tiram CO2 em uma quantidade bem grande diariamente e nós, os animais, nós jogamos de volta o CO2 para a atmosfera. E note, a atmosfera ela tem uma harmonia muito fina. Então, um dos pontos interessantes é que quando ele cria em um dia os vegetais e em outro dia ele cria os animais, da perspectiva da ciência criacionista e do design inteligente, isso é muito coerente. É uma coisa bem legal para a gente ressaltar aqui. Veja, a gente não conseguiria manter a atmosfera como ela é e viável para a vida se a gente tivesse as plantas evoluindo e depois de milhões de anos os animais evoluindo e daí por diante. São só alguns dados interessantes. Outra coisa legal é que dentro do design inteligente, a gente percebe que existe sim a capacidade em você, em mim, em todos os seres vivos, de fazer o que a gente chama de microadaptações, né? A microevolução,
que alguns defendem assim, é essas adaptações. Deus criou a gente, e aí a gente vê no texto bíblico belamente isso descrito, diz assim, ó, os animais que se rastejam segundo as suas espécies, e aqueles que voam segundo as suas espécies. A gente tem dentro dos cientistas adventistas a teoria dos tipos básicos, que diz que Deus criou a gente assim, conforme as famílias que a gente tem, mas deu dentro da gente alguma capacidade que a gente chama de pool gênico, dentro do nosso pool gênico da gente se adaptar. Então, a galera que está na universidade aí observando, por exemplo, que algumas dessas pequenas mudanças que são ocasionadas, né? Darwin era um observador incrível, então algumas coisas ele entendeu direitinho, só que quando ele chegou de volta para Londres, ele fez uma interpretação muito motivada pelas suas emoções. Vale a pena a gente falar sobre isso em uma outra hora. Então, são duas coisas interessantes que a gente pode falar nesse momento. Então, o texto bíblico, ele também não é contrário a todos os achados científicos. A questão é só uma ordem de hierarquia e um olhar que tem que tem na observação, um olhar sem interpretações antropocêntricas, sabe? Eu vejo muito isso. A ciência, quando ela é produzida de maneira neutra, sem vontade de apresentar alguma coisa diretamente, ela só realça o texto bíblico. Isso aqui é extremamente importante. Então, não há, se a gente for observar, conflitos entre o texto bíblico e os achados científicos, desde que eu esteja olhando para um e para o outro de maneira neutra. Olha que coisa interessante. E você vai ver cada dia mais cientistas, desde do John Lennox lá em Oxford, há outros nomes incríveis que observaram as duas coisas de maneira honesta e neutra e perceberam que uma não se conflita à outra. Isso é extremamente importante da gente ressaltar aqui. Eu tenho coisas para falar que elas sobem do coração para a boca, mas eu vou esperar. Agora, se tiver alguns comentários, algumas coisas mais, vocês fiquem à vontade para pontuar, tá? Gente, a gente tá agora, professora, então só vou pontuar para a gente entrar na questão do casamento ligado com as bênçãos, tá? Existe agora eu acho que um momento de bastante fervura no mundo e no país que vão contra aquilo que você está nos trazendo. O Flávio está pedindo desculpa porque ele teve que sair por um imprevisto, mas beleza. Que vão contra aquilo que você está falando. Você está falando de uma harmonização entre a ciência e a fé, mas hoje parece que existem alguns grupos que defendem o isolamento da ciência e da fé, como se na fé você não tivesse espaço para inteligência, como se fosse um lugar sem inteligência, não sem se razão. Relacionam, né? Como se não se relacionam. Gostei da sua que você nos trouxe e eu acho que é bem possível. Cada uma, ela vai no final, ela vai servir para coisas completamente diferentes, é óbvio. Mas cada um tem a sua forma de contribuição para a humanidade e para a gente viver melhor. Gente, vamos agora passar para o casamento para a gente seguir na nossa lição. A gente está com o tempo um pouco também já perto do final, você deve estar com fome aí. E a gente vai falar do casamento. Para a gente começar a falar do casamento, o Matheus vai liberar uma enquete aí para a gente. Vai lá. Simples essa enquete. Você está solteiro? Sim, não ou médio? Eu queria que você explicasse pra gente o que é esse médio, Didio. O médio, fase. Professor, você sabe que quando o tempo vai passando, vão se criando novas formas da gente definir o nosso estado, como que é? Nosso estado civil, não que isso seja recomendado, tá, gente? Mas se você tiver aí a sua opção, eu tô enrolado, tô conversando com alguém, eu não sei se eu tô ou não, tal, fala pra gente que a gente quer ver. Lembrando que a sua identidade não vai ser revelada. Então, a gente só vai saber os números pra gente saber como é que tá a nossa classe. Porque é importante você usar o consulado para ser um espaço de acolhimento das suas angústias. E talvez a sua angústia seja um momento que você esteja passando de solidão, né? Então, o consulado também pode ser um momento de encontros. Eu vou colocar não, obviamente, porque a Camila também está
Ela tá aí, você deve... Eu já respondi. Depois o Matheus Pastor, vai compartilhar com a gente os resultados. enquanto o pessoal vai respondendo, deixa eu colocar uma pimenta aqui nessa discussão. Vocês acham que a Vai lá. nossa comunidade no geral, nossa sociedade no geral, enche o saco dos solteiros? As pessoas, elas dificultam a vida do solteiro, ficam enchendo o saco, a paciência, dizendo, vai casar quando? Que as pessoas têm um olhar chato sobre o solteiro. Sabe? O que vocês acham disso? Diga aí, gente, alguém, mais ou menos? Eu acho. Você acha? Você acha? Fala aí, gente. Gente, eu acho muito mais. Desabafa, gente. Porque além da comunidade da igreja, eu trabalho também numa escola adventista. Cara, é muito chato. É muito chato. Parece que você ser solteiro é uma afronta pra Deus. Que falam, nossa, quando é que tu vai namorar? E você, Miriam? E filhos? E eu, meu Deus, gente, meu diploma. Dá licença. Chegaram até a achar que eu era lésbica, porque eu tava solteira. Ai, que absurdo, gente. Então... Mas quem namora também tem esse problema pra casar, né? Tipo, o pessoal fica falando, e aí, quando é que vai casar? E aí, por que não casou ainda? Fica aquela pressão. verdade. Né? Gente, será por que tem esse preconceito, essa encheção de paciência? Alguém tem alguma hipótese aí? Por que o Eu povo acho que as pessoas, elas não se importam com quem que você vai ficar, entendeu? Você tem que ficar com alguém. Com uma pessoa que te faz mal, pra eles tanto faz, sabe? Você só tem que estar com alguém. Parece que o ser humano, ele tem a necessidade de estar com alguém e ele mesmo não se basta, sabe? Eu Olha vi que aqui interessante. Muito errado, né? o bate-papo falando da questão das mulheres, né? Que para as mulheres é pior do que para os homens isso. Não sei se vocês concordam. Não, eu concordo. Sim, e fora a cobrança das pessoas de tipo assim, você vai ter filho? Você quer ter filho? Acho que um dos maiores debates, inclusive, é sobre a mulher querer ou não ser mãe. Eles acham que, sei lá, a mulher, só por ela ser mulher, ela é obrigada também a ter filhos, sabe? E tirando a vontade dela sobre isso. Olha que interessante, gente. Só nesse bate-papo nosso aqui, a gente percebe uma coisa legal. Existe alguns mitos que a gente carrega na cabeça. E alguns mitos que a gente carrega de culturas antigas, como, por exemplo, assim, se uma mulher, e às vezes se um homem também, está sozinho, ele não pode ser uma pessoa completa. E isso não é verdade, gente. Isso não é verdade, porque Paulo, por exemplo, viveu uma vida de solteiro e viveu uma vida completa. Tive a experiência fantástica de estar lá onde viveu os últimos anos de Paulo, e a sensação que você tem ao ler a Bíblia ali dentro daquela prisão é que ser humano fantástico. E ele viveu o seu tempo, sua missão, viveu como solteiro. Há lugar para tudo na vida. O casamento, ele tem o seu porquê. Mas a gente também não pode carregar algumas... Isso aqui é muito importante, gente. A palavra de Deus, ela não pode ser acrescida dos nossos achados. Quando Jesus falou assim, qualquer um que retirar ou acrescentar... Gente, a interpretação da palavra de Deus não pode ser agregada da minha. Tem gente que coloca seu ponto de vista e fala assim, e assim diz o Senhor. Isso é feio, gente. Isso é feio. Algumas coisas são nossas culturalmente, não está escrito na palavra de Deus. Por isso que o consulado é um lugar onde fala assim, gente, abre a Bíblia você mesmo, vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre casamento. Senão a gente começa a agregar dentro da Bíblia aquelas coisas que a gente achou. E a gente pode começar a causar sofrimento para o outro também. Uma mulher, porque ela não casou, ela não é incompleta. Isso é um achado da nossa cultura. Não é um achado bíblico. Isso é importante, não é, pastor? Diz aí. Eu acho muito importante e eu acho que aqui, para quem conhece a sala e para quem conhece a proposta da sala de uma maneira mais próxima, sabe que toda a consciência é livre. Inclusive, eu queria até compartilhar um texto com vocês no final, que fala sobre isso, da consciência livre. E, enfim, a liberdade aqui é um dos pontos que a gente procura defender de pensamento, de vida, de tudo que pode ser. Inclusive, disso que a gente está conversando e compartilhando agora. Essa enquete não tem nada a ver com uma pressão, tá, pessoal? Então, se você está solteira, se você está solteiro, é nóis. Não tem nada a ver. Gente, pastor, vamos... eu queria trazer uma... Só para não perder esse gancho, olha só. Vai lá.
essa lição, ela tem um segredinho que ecoa em cada um dos pontos dela. Por que Deus criou o casamento? Também é uma questão da gente ser como ele. Sabe, quando ele criou a gente, os seres humanos, ele criou assim, a nossa imagem e semelhança. Qual é o principal atributo de Deus, galera? Qual é a principal característica mais marcante de Deus? O principal atributo de Deus quando você pensa... Criador. O que mais? O que vocês pensam? Eu penso no amor. Amor. Santo. A própria santidade, a própria criação de Deus, ela é um ato de amor. Você acha que Deus te criou por quê? Porque ele estava precisando de você? Deus criou a gente para compartilhar com a gente a vida. E ele, na sua essência, é amor. Então, quando a gente observa... E ele criou a gente com essa necessidade de amar. Essa é a essência do casamento, gente. Então, quando ele cria a gente e cria a gente com esse desejo de amar, ele cria o casamento. O casamento é uma forma de compartilhar a vida, é interessante isso. Não, a Bíblia não exclui. Um dos atributos do casamento é a gente compartilhar a vida, a gente fazer parte dessa criação através da maternidade, da paternidade, mas é também um momento onde ele fala assim, olha, vamos criar para que ele não esteja só, pelo seu desejo de amar. Hoje você não vai ficar, hoje você não se compartilha, você não compartilha amor só através do casamento, você compartilha amor de diversas formas, mas o casamento é uma questão de semelhança com Deus em relação ao amor. E aqui tem um gancho que eu queria, que acho que é o principal em relação ao casamento. Gente, o casamento tem de ter a essência no amor, porque senão, se ele tiver a essência na paixão, no desejo sexual, ele não se sustenta. Você imagina, olha só, eu quero falar olho no olho. Você já imaginou o que é você se casar com uma pessoa que te atraía e de repente essa pessoa ser acometida quimicamente de uma depressão? Não sei se você já conviveu com uma pessoa profundamente deprimida. É difícil você ser atraído por uma pessoa profundamente deprimida. E aí, nessa hora que essa pessoa ficou profundamente deprimida, a gente faz o quê? A gente vira as costas e vai embora porque nosso casamento foi baseado em desejo sexual ou em paixão? Então, veja, nessa lição tem alguns segredos incríveis. Mais uma vez, a visão aqui é teocêntrica. Nós fomos criados para amar porque Deus é assim e nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, na hora que eu vou escolher casar, a essência tem que ser, eu estou disposto a amar essa pessoa? Eu quero viver isso? Porque, não, mas é difícil. Quando você está apaixonado, você fica com vontade de ter a pessoa para você. E tudo bem. Ok. O amor não exclui a possibilidade de paixão, até porque da neurociência a gente sabe que a paixão ela vem, sobe e o cérebro não aguenta ela muito tempo, depois ela dá uma baixadinha. Você não fica apaixonado a vida inteira, não. É importantíssimo, porque o cérebro não aguenta, ele frita se você ficar apaixonado 100% do tempo. Só que vem e volta. De vez em quando, aqui você se pega, de vez em quando, assim, ciclicamente, com bastante frequência. Se você pega casado, 20 anos de casado, você se pega se apaixonando pelo seu marido, pela sua esposa. Tadinho do meu marido. De vez em quando eu fico, né, Felícia com ele. Não sei quem já conheceu a personagem Felícia. Mas a paixão não é a base do casamento, até porque em dados momentos do casamento, o casamento é difícil você se apaixonar pela pessoa. Só que o amor, ele é sólido. Assim como o amor de Deus. Eu nunca vou me esquecer de um dia que eu questionei a Deus, de uma amiga que eu tinha na igreja. Eu falei, Deus, como é que você quer que eu ame essa pessoa? Ela não é amável. Aí Deus, bem forte assim, mandou o recadinho. E você acha, naquele que você é, mesmo assim eu te amo. Então, eu acho que o ponto central, de novo, que o Gênesis traz sobre o casamento é, gente, casamento não é por paixão, é por amor. E aqui todos os outros detalhes que a lição poderia trazer sobre o casamento, eles são resolvidos aqui. Não é o meu instinto sexual, não é o meu desejo sexual, não é a minha paixão que deve me mover a decidir se vou casar ou não. Nem o medo da sociedade me dizer assim, você precisa casar. Porque senão você faz um casamento errado e o casamento está muito claro, gente. Mateus 19, 3-6. O casamento é visto por Jesus Cristo como uma coisa separada, importante, e o que Deus uniu está lá, Mateus
19, 3-6. O que Deus uniu, não separe o homem. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter, especialmente nessa idade típica aqui do consulado. Pastor, desculpa falar. De maneira nenhuma você deve se desculpar. Aí esse amor que você falou, seria o amor filos ou o amor ágape? Nossa, essa pergunta aí é... Olha que pergunta legal. Vamos fazer outra enquete, gente. E aí, escreve no chat aí. O que vocês acham? Amor filos ou amor ágape? Escreve mesmo, gente. Vamos ver o que dá aqui. Olha que legal. Vamos escrever aí. Filos, ágape ou eros? Vou compartilhar aqui os resultados da enquete. Ó, ficou quase empatado o sim ou não. Ó, tem médio, hein? Ó, tem bastante médio. A curiosidade define. Gente. Olha só, nossa classe é uma classe eclética, né? E se tivessem outras opções ali, eu acho que elas também equilibrariam mais ainda essa enquete. Pastor, se você me permite, porque eu gostaria muito, assim, seria a minha última participação, eu queria ler uma historinha aqui, mas é bem pequenininha. Fique à vontade, Olha depois só. a gente segue. E é, assim, um ponto central aqui. O Gênesis conta uma história de amor, assim como ele espera que a sua história com a pessoa com quem você escolher casar seja uma história de amor incondicional. Não haveria Jesus Cristo na cruz sem o Gênesis, sem ele ser o nosso Criador. Não haveria o Espírito Santo intercedendo por nós como a gente sente dentro da nossa vida, da nossa mente. Não haveria nada. A Bíblia inteira não haveria se não fosse Gênesis. Mas, especialmente, Gênesis ali em 3,15, Gênesis é uma carta de amor incondicional. E eu nunca vou esquecer de um trechinho que eu li de um médico que descreveu um dos pontos altos da vida dele nessa história. Eu vou ler bem rapidinho para não perder aqui. Dr. Richard Selzer. Estou em pé junto ao leito onde jaz uma jovem com seu rosto pós-operatório. Sua boca, retorcida com paralisia, tem um quê de palhaço. Um minúsculo ramo do seu nervo facial, aquele que controla o músculo da boca, foi removido. Ela ficará assim, com o rosto de palhaço. Daqui em diante. O cirurgião havia seguido com religioso fervor a curvatura da carne. Eu estava junto com ele. No entanto, para remover o tumor de sua bochecha, ele teve que cortar aquele nervo. Olha que história. O jovem esposo dela está no quarto. Ele está em pé, no lado oposto da cama. E juntos eles parecem habitar a luz vespertina da lâmpada, isolados de mim, em um mundo particular. Quem são eles? Pergunto a mim mesmo. Ele é essa distorcida boca que fiz e que se olham um ao outro tão generosamente, com tanta avidez. A jovem fala, a minha boca vai ficar assim para sempre. Sim, eu digo para ela, vai ficar assim porque o nervo foi cortado. Ela assente e silencia, mas o jovem sorri. Eu gosto, ele diz. Acho uma gracinha. De repente sei quem ele é. Compreendo e baixo os olhos. Não devemos ser ousados na presença de um Deus. Sem nenhum constrangimento, ele inclina-se para beijar a boca torta. E eu estou tão perto que consigo ver que ele entorta os seus próprios lábios para ajustá-los ao dela, para mostrar-lhe que o beijo deles ainda funciona. É esse tipo de amor que o Gênesis traz. É esse tipo de amor que Gênesis propõe que você use como base para escolher se casar. E que use esse amor como fonte para manter o seu relacionamento. E às vezes você vai olhar para o seu cônjuge e vai achar extremamente difícil. Mas você vai entortar a boca e vai falar assim, esse aqui é o meu esposo, essa aqui é a minha esposa. Ele tem os seus defeitos como eu tenho os meus. Assim como Jesus um dia, sabendo de quem eu era, de quem você era, criou a gente. E ele criou assim mesmo. E quando ele decide criar e decide que para criar ele vai descer do céu e vai ocupar
a nossa pele humana, ele entorta a boca dele. Percebe isso? Então, gente, quando isso aquece o meu coração e o seu coração, isso traz a resposta para todas as nossas angústias. Eu não tenho como descartar um Deus criador nessa perspectiva. Ele é criador, ele é redentor e ele é a fonte do amor para o casamento que ele mesmo criou. Percebe isso, pastor? Não é sensacional essa história? É uma história sensacional. É uma história que precisa ser fixada como um alfinete para a gente se lembrar que existe um amor misterioso por trás da nossa própria existência. Porque a nossa existência não é vazia, e quando eu olho para a minha existência e para o meu Criador, eu percebo que eu só tenho direito de existir se é por intermédio desse tipo de amor que você tentou nos trazer, e acho que nos trouxe de uma forma muito brilhante. Pensando nisso, e pensando na criação, e pensando ali no Gênesis 2, eu vou compartilhar de novo uma tela para a gente ir concluindo, tá? Porque a gente concluiu o casamento e o amor mencionados em Gênesis 2 e 3:15. Pode ser? Então, vai pensando nas suas... Ainda vai ter as considerações finais, a gente pode ler algum comentário aqui. O Paulo escreveu lindamente aqui em cima, o pessoal está escrevendo. E no final, pessoal, a gente vai tirar uma foto do consulado, tirar uma foto desse momento, então vai se arrumando aí também. E também é nóis, vamos lá. Gente, vou compartilhar aqui a tela de novo para a gente ler. Vamos lá. Tá dando para ver? Sim. Beleza. Essas são as origens do céu. Agora ele vai detalhar a criação da mulher e a criação do homem. Eu acho bonito que a gente vai ler uma expressão agora quando Adão vê Eva. O hebraico, ele tem uma forma que a gente não consegue traduzir para o português dessa expressão, dessa primeira vista de Adão. É um exclamativo. É como se Adão ficasse sem ar, ou se ele ficasse sem palavras. Ele respira. Só que a gente não tem uma palavra para traduzir isso, porque ele foi surpreendido pela alegria de ver uma companheira, né? Olha só, vamos lá. Tá bom? E formou o Senhor Deus no 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui a gente tem uma questão muito legal, que a gente não vai poder se aprofundar, mas que o homem, a fórmula da vida não pode ser desassociada disso, de pó mais fôlego é igual a alma. O fôlego não é a alma. A alma é igual ao pó mais o fôlego. Essa ideia de que tem uma alma e um fôlego e um corpo, que o fôlego é a alma, é uma ideia grega que não compactua com a nossa criação. Eu estou olhando para a professora Ana Kelly e estou olhando para a alma dela, que é a fórmula da vida, é o pó mais o fôlego. E plantou o Senhor Deus, beleza, aí ele está dando ele está detalhando o jardim do Éden. Aqui tem um espaço entre a criação do homem. O Adão, que Deus tinha criado a sua imagem e a sua semelhança, ele começa a trabalhar, colocar nome em tudo que ele vê, mas ele observa que não tem uma companheira. E no 21 ele fala assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e ele adormeceu, e tomou de suas costelas e o cerrou carne em seu lugar. Então é como se ele tivesse aberto uma ferida na costela de Adão. Foi aberta uma ferida, essa ferida está aberta, ele tira ali da sua costela, e você tem todo tipo de aplicação para isso nos sermões, né? Você vem, tirou do lado como uma companheira, tal. Não, ninguém é superior, ninguém é inferior. E da costela que Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: nessa expressão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamado mulher, porquanto do homem foi tomado. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se apegará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A ideia, beleza.
eu entendo que nós somos completos na nossa individualidade e essa ideia é bem-vinda na nossa classe, no nosso consulado. A gente não procura alguém para preencher e nem para nos completar, como a gente comentou há um tempo atrás. Na criação, o casamento, ele é quando, olha só, veja esse movimento. Uma ferida é aberta para sair a mulher e a ferida é fechada quando os dois se tornam uma só carne. Então, a ideia de que o casamento é sagrado, como a professora trouxe, como a gente trouxe, é essa ideia de que é a forma da gente virar uma só coisa de novo. Porque a gente saiu da mesma carne e a gente volta a ser a mesma carne no casamento. É como se a gente, na criação ou no casamento, estivesse fazendo alguma coisa que na criação aconteceu. No casamento, nós temos a possibilidade de voltar a ser uma coisa que a gente era antes. Entendeu? E é Isso é muito interessante, bonito também. é interessante você perceber, ó, antes de você casar, você já é completo. E deve ser, porque você é um indivíduo e tudo mais. Não é assim, vamos juntar aqui meus 3/4 com seus 2/5. Vai dar errado essa conta. Mas depois que você se casa, você só é completo com aquela pessoa. É incrível isso, né? Inclusive, eu me lembro de uma vez que o meu filho me contou a história de um amigo dele que estava se divorciando e ele falou uma frase tão interessante e falou da sensação dele. Ele disse assim, cara, é muito estranho esse momento, porque quando eu vejo ela passando lá longe, parece que vai lá um pedaço meu andando longe de mim. Então, veja, antes de casar, eu sou sim um indivíduo completo. Deus me fez, né? Me fez aqui, olha para Paulo, o exemplo deles e outros tantos. Mas depois que eu me caso, gente, isso é como o Paulo falou aqui nos comentários, casamento é difícil, mas ele é sensacional, porque você vive a mágica de que, por amor, duas pessoas conseguem fazer essa fusão de existência. Aí você sente falta mesmo da outra pessoa, aí você tem que cuidar dela mesmo. São dois estados de inteireza. Professora, exatamente isso. A gente volta a ser o que, enfim, foi aberto. Só que aqui a gente não vai ter tempo de discutir algumas coisas que a gente não vai discutir agora. Por exemplo, a gente não compactou com a ideia de você manter um relacionamento onde você é violentada, onde você é violentado, onde esse amor que os uniu não existe mais. A gente não compactou com a ideia de você se manter num casamento quando você é traído constantemente, onde existe um relacionamento abusivo. Muitas vezes o ambiente religioso pode perpetuar algumas mazelas e a gente não está aqui para isso. Então, mas não vai ser a hora da gente discutir isso agora. Mas, pastor, isso é super importante. É super importante falar isso, até porque estatisticamente está comprovado que muitas mulheres que são assassinadas permaneceram em relacionamentos violentos porque elas acreditavam que Deus esperava que fosse assim. Isso é um equívoco tremendo. A partir do momento que um homem, ou uma mulher também, porque às vezes existem violências contra o homem, a partir do momento que um cônjuge agride outra pessoa, ele quebrou a santidade do casamento, né? Ele desvinculou o corpo dele do corpo da outra pessoa. Por que ele não bateu nele mesmo, esse sem vergonha? Então, é extremamente importante a gente perceber que esse é um equívoco teológico. Eu preciso ficar aqui porque mesmo sendo maltratada, tendo meu corpo agredido, Deus quer que eu... Não. Inclusive, lá no texto de Mateus 19, que é extremamente importante vocês visitarem esse texto hoje à tarde, diz assim, Jesus valida, os fariseus querem apertar Jesus e fala assim, por que Moisés permitiu o divórcio? Ele diz, olha, por causa do mundo ruim de vocês, por causa da dureza de coração de vocês, é que foi permitido. E isso é verdade. A lei nos ampara hoje a sair de dentro de um casamento desse, porque o casamento, ele deve ser realmente um lugar onde você seja segura, onde você seja seguro. Quando ele deixa de ser, o divórcio foi criado para isso. E é uma lei que a gente recebeu, graças a Deus, um progresso jurídico que a gente recebeu para que o nosso corpo e a nossa vida seja preservado. Exatamente. Concordo completamente. A gente não pode banalizar o mal e ao mesmo tempo, a gente não pode... o divórcio é para isso. Agora, existe um equilíbrio também da gente não apostar no divórcio como a saída de todos os problemas do casamento.
que é outra coisa, é outro assunto. Porque, eu não sinto mais nada pela minha esposa. Talvez você estivesse apostando naquela paixão que você trouxe, que ela não se perpetua, ela não é constante, ela não é eterna, a gente sente isso. Cara, eu apaixonado sou um completo imbecil. Eu não consigo fazer mais nada da minha vida, né? A Camila sabe disso. A Camila foi obrigada no namoro a dizer isso para mim. Ela falou assim: Didio, você está alguns passos à frente nesse lance de gostar. Por quê? Porque às vezes assim, depois você vai encontrando equilíbrio e tal, a gente não teria mais vida. Então, eu acho que é isso. Então, a gente não pode banalizar nem o casamento, nem o divórcio, nem a violência e nem o mal. Tem tudo o seu lugar e é isso que a gente está pontuando aqui, tá? Eu quero traduzir uma questão, a gente está encerrando porque a lição lá vai terminar com o anúncio do Messias, que é o ponto ápice de toda a Bíblia, né? Dizendo que uma semente vai nascer para pisar na cabeça da serpente. Como na tradução eu trouxe que o livro de Gênesis vai girar em torno disso. No Êxodo, veja só, Êxodo começa com a multiplicação do povo de Israel, cumprindo a promessa de Gênesis 12 e a bênção de Gênesis 1, que o homem ia multiplicar muito. Então, existem ecos da criação ao longo de toda a Bíblia. Mas olha só, muitas pessoas perguntam, professora, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Existe uma lei aqui, uma ordenança. Essa lei, essa ordem, é o seguinte, ela condiciona o fim da existência, ou o fim da criação, se você desobedecer e se você descumprir essa aliança. É uma aliança que acontece no Jardim do Éden. E aí muitas pessoas perguntam por que Deus colocou uma árvore onde tudo poderia terminar. E assim, por quê? Né? Ele sabia que tudo ia acontecer, ele conhecia a realidade do 9º país mais desigual do mundo, ele conhecia a realidade da miséria, das coisas mais terríveis que acontecem por causa do pecado, e mesmo assim ele colocou. Por que Deus coloca essa árvore no Éden? E o que isso tem a ver com o amor? O primeiro ponto, a gente tem que voltar lá naquela conversa, isso é muito legal, essa lição, gente. Lembra do que Cristo foi questionado? Ele foi questionado sobre o fato dele ser o centro da existência de tudo. E ele porque ele é a fonte da vida. Então, no momento onde ele é questionado, ele é acusado de ser um déspota, né? Então, a árvore, ela, na verdade, ela era um contexto simbólico, podia ser um botão de um computador. Mas era uma árvore, um contexto simbólico de você voluntariamente continuar confiando em Deus como a sua fonte de vida. E é interessante a gente notar que a opção de não aceitar o que Deus diz, o assim diz o Senhor, faz com que você aceite o assim diz o Senhor por amor, por experiência, por querer, por liberdade. Então, assim, Deus quer que a gente o sirva por amor. Por quê? Porque ele faz questão? Não, porque é o único jeito de ser feliz. A gente precisa lembrar que a liberdade é uma coluna do reino do Senhor. A gente, às vezes, a gente quer tirar a liberdade das outras pessoas. A liberdade é uma coluna e ela vai existir sempre. Eu acho que a árvore do bem e do mal é a estátua da liberdade dentro do Jardim do Éden. Muito bom. Eu concordo com você. O amor só pode existir na liberdade. Não existe amor sem liberdade. Isso no casamento, na criação, no resto da Bíblia. Mas veja só. No casamento. Isso aqui a gente está lendo no casamento. A gente está falando a fala da serpente. Para terminar, essa minha consideração final, eu vou deixar você também falar suas considerações finais e a gente vai terminar a reunião por causa do almoço, porque a galera vai sair daqui a pouco. Mas olha só, Adão tinha ouvido de Deus que se ele comesse daquela árvore, ele ia morrer. E Adão sabia quem Deus era. Talvez Adão soubesse mais quem Deus é do que toda a humanidade, porque ele viveu com Deus e ele encontrava Deus a cada entardecer, repetindo o próprio contexto da criação, né? E
E ele ouviu de Deus que ele ia morrer se ele comesse do fruto. E ele comeu do fruto. E ele não sabia o que era a morte. E aí ele encontra Deus, depois de ter comido do fruto, ele e a sua esposa, Eva. E ele tem medo, porque eles estavam nus. Então, é a primeira vez que a palavra medo acontece na Bíblia é agora, né? Na separação de Deus. E olha que interessante, Gênesis 3:15. A gente precisava ler isso antes de acabar. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizesse isto, maldita serás mais do que toda fera e mais do que todos os animais do campo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e o teu descendente. Olha que interessante, professora e o pessoal que está aqui até agora com a gente. A gente não para pensar nisso, mas eles estavam esperando, nesse julgamento onde Deus é o juiz, a morte. Mas na sentença direcionada à serpente, Eva ouve que ela ia dar luz a filhos. E que um desses filhos ia pisar na cabeça dela. Então, olha só, tentem acompanhar esse raciocínio. Eu achei que por meio de mim a vida ia acabar. Mas por meio de mim a vida vai continuar. Até vir alguém que vai pisar na cabeça da morte e vai vencer a morte. Então, olha que no meio da maldição existe graça. No meio da maldição, no meio do castigo, existem bênçãos. Existe um caminho fechado. Eles estavam esperando a morte imediata no julgamento. Mas ela ouve, você dará luz a filhos, mesmo que em meio a dores. Por meio de você, a vida vai continuar, Eva. E a gente percebe que, desde Eva até agora, a vida continuou. O Salvador se ergueu, ele pagou a nossa dívida e ele conquistou no deserto o que Adão, o que Eva perderam no paraíso. Então, gente, essa lição é fundamental para a nossa espiritualidade, para a nossa jornada espiritual e para a gente se situar nesse espaço não geográfico, para a gente entender que a sua vida, a sua existência tem um propósito, que você tem a imagem do Criador e que ele se interessa, ele sabe o seu nome e ele moveu tudo que ele pôde mover para se aproximar do homem mais uma vez. Essas são as minhas considerações. Eu deixo a palavra com a professora, depois eu vou voltar só para encerrar, para orar e para trazer o anúncio de hoje à tarde. Eu agradeço muito, pastor, pelo convite. Foi legal demais ficar aqui. Nossa, que lição gostosa. A classe é legal. Obrigada pelas considerações teológicas. Foi muito interessante explorar o texto contigo aqui. Eu acho que, como consideração final, eu compartilharia aqui o meu sentimento com você. Eu não sei se em algum momento da sua vida, ou se até agora, você sentiu assim, que tá difícil a vida de casado, ou tá difícil a vida de solteiro, ou tá difícil compartilhar a casa durante a quarentena, tá difícil seguir com os planos, você tá se sentindo mal, você tá se sentindo temeroso. Olha, tem 2 pontos aqui interessantes. Isso que está acontecendo com a gente no momento, todo o nosso sofrimento, é um eco desse texto que o pastor leu aqui, desse capítulo 3 de Gênesis. Você sabe que esses dias, quando eu olhava o número de mortes, que isso partiu meu coração. Lá na Itália, os velhinhos, ou mesmo aqui que tem muitos jovens falecendo, eu pensei nesse texto, pastor. Eu pensei nesse momento que Satanás fala assim, certamente não morrereis. Aí quando eu vi aquele número de mortes inteiros assim, eu falei, alguém andou mentindo. Muito. Não foi para esse momento que Deus sonhou com a humanidade, mas ele sabia que aconteceria. Então, se você está vivendo qualquer um desses momentos de angústia, às vezes a gente vive muita angústia interna, uma guerra interna, a gente se cobra, a gente se perde, a gente fica sem propósito. Olha, eu vou falar uma coisa, Jesus, que é o princípio e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega, o digno, ele se inclina para ouvir a nossa oração. Gente, vamos colocar mais oração no nosso dia. Vamos abrir o peito e admitir os nossos sentimentos para Deus. Essa história da gente abafar os nossos sentimentos e depois tentar dar um jeito na imagem que a nossa vida tem, isso cria uma incoerência, uma confusão tremenda no nosso coração. Isso cria angústia, um cansaço tremendo. A história do Gênesis é a história de amor, de resgate. Olha, Gênesis 3:15 é um momento, eu imagino que naquele momento Satanás olhou assim e falou assim, coloquei Deus em xeque-mate.
e Deus traz todo o problema para dentro do peito e diz assim, não, o amor, a justiça e a graça se encontram aqui. E é para o peito dele que ele convida a gente. Gente, está na hora da gente cair de joelho e falar assim, Deus, eu estou sentindo isso, isso, isso. Por favor, me ajuda. Por favor, aquece meu coração de amor. Por favor, usa a minha vida em relação aos outros. A gente está precisando muito. Olha, Deus é um Deus de amor que está te dizendo, eu estou aqui para te ajudar. A gente precisa jogar a nossa angústia para Deus. A gente precisa se entregar, fazer essa experiência. Eu diria que o meu convite aqui para nós todos é o seguinte, a gente tem um convite para fazer muitas coisas, para trabalhar na igreja, para ser, mas o meu convite é, antes de tudo, no começo de cada dia, vamos receber o amor que ele tem para dar. Ele é nosso alfa, ele é o nosso ômega, ele é o cordeiro digno de abrir e fechar o livro da minha vida, da sua vida. Ele tem tudo na mão dele e está disposto. Então, acho que foi muito gostoso essa manhã aqui. Eu agradeço 1 milhão de vezes. Foi muito legal passar aqui esse tempo. Acho que Deus realmente esteve aqui entre a gente no meio digital. E vamos aproveitar durante essa semana o privilégio de saber que ele se inclina para o meu coração, para as minhas necessidades, para a minha vida. Gente, um beijo enorme no coração. Feliz Professora, resto de se sábado. houvesse a possibilidade da gente, eu acho que isso vai haver, não vai demorar, de a gente ter no nosso meio pastoras, eu com certeza votaria em você, tá bom? Gente, muito obrigado, professora, pela sua presença, comentários. Assim, com certeza foi muito importante para todo mundo aqui e você vai ser convidada mais vezes para fazer parte do que acontece na nossa sala. Gente, eu quero convidar vocês para acompanhar essa semana. A gente está falando... Iscael, você tira o seu microfone, por favor? Já tirei, já. Tem mais gente aí. Gente, por favor. A gente tem aqui o começo, que é uma semana de oração que vai começar hoje à tarde. E eu fiz questão aqui de convidar algumas pessoas que eu sei que é de primeira importância para a juventude. A gente vai ter nomes como o pastor Vinícius, que era o pastor aqui do IASP há 3 anos atrás. Tem o pastor Andrei fazendo um sucesso tremendo em São Paulo, na Nova Semente. Vai ser o pastor Odailson, o pastor Carlos, e a gente tem falado muito sobre o fim, sobre o tempo do fim, o que está rolando na pandemia. Mas a gente quer falar do fim como um novo começo, na verdade. Então, a gente vai falar sobre temas assim especiais e não vai ser sermão, vai ser uma conversa com você e com eles, como colocou a professora aqui. Então vai rolar hoje, começar hoje às 16h30. Eu queria muito que o consulado estivesse junto. E todos os dias da semana às 19 horas. Beleza? Gente, eu vou agora tirar uma foto da galera. Abre a sua câmera se você puder. Exatamente, muito bom. Monize. Não sei se você vai poder também. Professor, eu tô descabalada. Ô, pastor. Não tem problema. Então vai ser assim mesmo. Uma vez aqui e já. Agora na outra tela. 1, 2, 3 e... Peraí. E já. E a outra tela, porque o consulado é gigante. Mais uma vez. E essa última tela só tem os câmeras fechadas. Gente, muito obrigado. Até hoje às 16h30. Professora, um grande abraço e é nóis. Até a próxima. Lembra do YouTube, o Matheus vai postar no YouTube e a gente tem um chat também no Instagram, no WhatsApp, para você receber as notícias. É só colocar o seu nome aqui, o seu telefone, a gente te adiciona lá. Show. Tchau, gente. Feliz sábado pra vocês. Bom sábado.